Vocês devem se lembrar da campanha do balde de água gelada, tá lembrado? Quando artistas faziam o desafio para lembrar da importância da doação para o tratamento da esclerose lateral amiotrófica, que ficou muito conhecida depois da campanha. Pensando nisso, em setembro será marcado por uma importante campanha que visa informar a sociedade e aos profissionais de saúde sobre a importância do diagnóstico precoce de outra doença desconhecida, que é a Niemann-Pick tipo C. A sigla é NPC. Eu vou falar agora com a doutora Simone Amorim, que é neurologista infantil, que vai explicar um pouquinho mais sobre essa doença e até dizer se eu pronunciei ela de maneira correta. Bom dia para você, doutora Simone. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos os ouvintes. A doença, o nome é esse mesmo, pronunciei correto? Niemann-Pick? É esse mesmo, você pronunciou correto. Niemann-Pick tipo C. Tá certo. A sigla NPC, essa Niemann-Pick tipo C. Agora explica para os nossos ouvintes em maneiras gerais assim. O que é essa doença? Bom, a doença de Niemann-Pick tipo C, ela é uma doença genética rara, acomete mais ou menos em cada 120 mil pessoas. Então, o alerta da sociedade é para isso, é para que as pessoas comecem a pensar nessa doença, porque como ela é muito rara, então poucas pessoas veem, poucas pessoas vão ter a chance de fazer o diagnóstico, então a gente tem que começar a pensar que ela existe. É uma doença metabólica, então existe um erro genético que leva a uma alteração no metabolismo das gorduras, principalmente o colesterol dentro da célula, não é o colesterol que é dosado no sangue, não, tá? Certo. Então, por um erro genético, acontece uma alteração no metabolismo das células e começa a acumular muita colesterol, muita gordura dentro das células, principalmente as células do cérebro, do baço e do fígado. Então, esses pacientes vão evoluindo com declínio cognitivo, declínio neurológico. Então, existe uma piora, um comprometimento neurológico. São pacientes, essa doença ela pode acontecer tanto logo de início, logo depois do nascimento, ela pode aparecer os sintomas, quanto na infância e na vida adulta. É isso que eu ia perguntar, inclusive, para a senhora, doutora Simone Amorim. Se essa doença se desenvolvia mais na infância, em crianças, eu vi imagens de muitas crianças que sofrem com esse tipo de doença, sim. Ou se ela pode desenvolver depois de já adulto, por exemplo? Pode desenvolver depois de já adulto. Então, assim, são 3 fases bem importantes. Esses pacientes que desenvolvem já ao nascimento são geralmente mais graves, então são pacientes que geralmente não saem do hospital, ou se saem, têm uma sobrevida curta, porque o acometimento é muito grave. Então, são pacientes que têm um fígado muito grande, um baço muito aumentado, e uma alteração neurológica, assim, não evolui com os ganhos que a criança tem que ganhar, né? A criança de sustentar a cabeça, sentar, andar, então isso fica muito comprometido quando a apresentação é muito cedo. Sim, quando a apresentação acontece na infância, então é aquela criança que vinha com um desenvolvimento normal, ou muito próximo do normal, né? Andou, sentou, falou, fez tudo na idade certa, e começa a ter perdas. Perda da fala, perda do equilíbrio, perda de controle dos movimentos, do controle dos movimentos. Então, essas crianças começam a desenvolver os sintomas. O fígado e o baço, que são órgãos internos do abdômen, eles podem estar aumentados, geralmente estão, mas não é nada que chame tanta atenção olhando para o paciente. E na vida adulta, o que nós vemos muito são os distúrbios psiquiátricos, aquele paciente que geralmente abre um quadro de uma psicose, de algum outro distúrbio psiquiátrico, distúrbio comportamental, associado a questões da fala e do equilíbrio também. Então, sempre o equilíbrio, a fala, eles estarão comprometidos, e a questão, assim, existe uma certa demenciação. O paciente ele vai perdendo as habilidades intelectuais. É exatamente esse ponto que eu ia tocar, principalmente tratando de crianças. Por exemplo, como é que os pais conseguem observar, já conseguir diagnosticar com antecedência se o seu filho sofre dessa doença ou não? A princípio, a perda dos movimentos, como você mesmo disse, se a criança já é desenvolvida, já sabe andar, sentar, brincar, se ela vai perdendo e vai aparentando uma imagem assim de demência, pode ser um dos sintomas, né, doutora? Pode ser sim. Em neurologia, nem sempre é fácil a gente fazer diagnóstico, principalmente das doenças raras. Por quê? Porque os sintomas, eles são sempre muito parecidos, na grande maioria das doenças genéticas.
Então, essa perda de desenvolvimento, ela é comum a várias outras doenças também. Então, quando pensar em Niemann-Pick, então, junto com a questão da fala, da questão cognitiva, da demenciação, do equilíbrio, existe um sinal que acompanha a criança e o adulto por toda a vida, que é muito importante, que é a dificuldade que o paciente com o Niemann-Pick C tem de olhar para cima. Então, olhar para cima ou olhar para baixo, ele não consegue fazer. Então, é fácil de fazer um teste desse em casa mesmo, com algum objeto colorido para a criança ou até mesmo para adulto, qualquer outro objeto. Pedir que ele olhe para cima sem movimentar a cabeça. Sim. E que ele olhe para baixo sem movimentar a cabeça, só fazendo esse movimento com o olhar. Tá certo. A doença de Niemann-Pick tipo C, ele tem uma dificuldade, ele não consegue olhar para cima e não consegue olhar para baixo. Então já é um movimento, já é um Isso já é uma pista diagnóstica muito importante para quando a gente está investigando alguma doença que dá essa involução, né, que o paciente ele perde habilidades que ele já tinha. Então, essa é uma pista muito importante, a paralisia do olhar vertical. É uma pista importante, exato, é um teste rápido que você pode fazer na sua casa mesmo, observando tanto adultos quanto crianças. Mas aí eu te pergunto, doutora Simone Amorim, observado isso, qual o primeiro passo a fazer? Qual o procedimento? Quem deve procurar? A que médico você deve se dirigir? Bom, no caso de criança, ela provavelmente terá um pediatra que acompanhe e ele vai encaminhar para o neurologista infantil. Então, o neurologista infantil, algumas vezes, ele está habituado a ver essas doenças mais raras, mas quando não também, ele pode pedir a um colega que veja essa criança junto com ele, um colega que esteja mais habituado com doenças raras. Mas é da ordem que o neurologista infantil ele já começa a investigar para doenças raras, para doenças genéticas, e aí também começa a pensar em Niemann-Pick tipo C. Tá certo. O tratamento, ele é muito demorado? Como é que funciona? O diagnóstico, como é que é elaborado? É uma doença genética, né? Então, em termos de tratamento, nós ainda não temos cura, né? Um remedinho que vai lá, vai tomar e curou o paciente. Mas nós temos medicações hoje em dia que diminuem a velocidade com que a doença evolui. Então, isso é importante, porque o diagnóstico ele é fundamental, porque uma vez feito o diagnóstico, nós temos como instituir o tratamento adequado, que não é de cura, mas visa melhorar muito a qualidade de vida do paciente, diminuindo a velocidade com que os sintomas vão aparecendo. Muito que bem, a gente traz esse assunto porque é sempre muito importante falar de saúde aqui na programação da Rádio Globo, principalmente, né, de doenças que não são tão conhecidas assim do público em geral. Eu, particularmente, não havia ouvido falar da Niemann-Pick tipo C e é sempre bom alertar, principalmente em crianças, mas também, como a doutora Simone Amorim comentou, ela que é neurologista infantil, essa doença pode acontecer, pode vir a atingir adultos, mesmo depois do desenvolvimento, e é bom a gente sempre ficar atento aos sintomas, não é mesmo, doutora? Sim, sim. É uma campanha, né, que é organizada pela Associação Niemann-Pick Brasil, tem apoio do cantor Daniel, né, que tem uma bailarina que possui um familiar com essa doença, então a campanha continua, né, doutora? A campanha continua, a ideia é conscientizar tanto familiares que tenham pacientes ainda sem diagnóstico, e quanto a população médica também, né? Pediatras, clínicos gerais, os psiquiatras, neurologistas infantis. Então, todo mundo estar atento, porque algumas pistas ajudam a gente a fazer o diagnóstico. E o que a gente acredita, quando lidamos mais com doenças genéticas raras, é que provavelmente existam mais casos. Só que o diagnóstico ele é muito tardio. Ou então, como é um diagnóstico difícil, ele tem muita criança por aí, ou mesmo adulto, que não recebeu o diagnóstico ainda. E essa é a preocupação, principalmente da sociedade, da Associação de Pais. Formar informar, na realidade, a população. Informar aos pais, familiares e médicos e a população de forma geral. Doutora Simone, a Associação Niemann-Pick Brasil tem algum site para informar sobre a campanha, quando é que ela ocorre, para os ouvintes ficarem melhor informados? O site onde vocês terão encontrado maiores informações é o www.neurolipidose.com.br. Neurolipidose.com.br é o site que contém as informações. Isso. Muito que bem.
A gente fica aqui na torcida, na batalha aí da Associação Niemann-Pick Brasil, nesta campanha, com essa organização muito bem feita, apoio do cantor Daniel, e também conta com todo o apoio da Rádio Globo. Sempre que precisar, estaremos tocando no assunto. Eu falei com a doutora Simone Amorim, que é neurologista infantil, aqui na programação de sábado do Manhã da Globo. Doutora, muito obrigado e boa sorte para vocês. Obrigada a vocês pelo espaço e vamos continuar na campanha. Tá certo, valeu!